Caso Ador versus Daniele. Filhos ilegítimos de Kris Wu expostos e expa em apuros. Três manchetes que soam como bomba no mundo do K-pop. Hoje a gente vai destrinchar cada uma. O incidente dos gift bags da expa, que virou tempestade online, a polêmica rescisão de contrato de Daniele com Ador e as ameaças de ação legal, e ainda um rumor explosivo envolvendo Kris Wu que circula sem confirmações. Fique comigo que eu vou explicar o que já é fato, o que é especulação e o que exige cuidado antes de compartilhar. Tudo começa com imagens simples, sacolas de presentes e comida distribuídas em um pré-recording. No mundo dos idols, um pré-recording é geralmente um momento apressado entre gravações, onde produções e grupos tentam adiantar conteúdo. É comum que staff e empresas ofereçam algo rápido para os artistas: lanches, kits de alimentação, alguns mimos para agradecer a equipe. Mas a cena de sacolas deixadas no chão, algumas aparentemente amassadas ou descartadas, acendeu uma reação imediata. Internautas interpretaram aquilo como descaso. Como a empresa trata suas idols? Onde está o respeito pelos membros? A reação se espalhou com rapidez. Imagens, cortes de vídeo e comentários acusatórios se multiplicaram nas redes. O problema é que, como costuma acontecer, a narrativa visual se sobrepôs ao contexto. Fãs mais próximos da situação e testemunhas relataram que as sacolas eram, em muitos casos, lanches pensados para a pressa do pré-recording. Parte foi consumida no local e parte foi embalada para consumo posterior. Em outras palavras, aquilo que parecia sinal de negligência pode ter sido apenas um registro de rotina logística captado de forma parcial. Ainda assim, a percepção negativa ganhou tração. Em fandoms, pequenas falhas logísticas viram reflexo de uma suposta falta de respeito maior. E num ambiente já tenso por outras controvérsias, a reação foi amplificada. Alguns comentaristas levantaram a questão da imagem pública. Para um grupo do calibre da expa, qualquer deslize visual vira notícia. Outros fãs defenderam o grupo e a empresa, lembrando que pré-recordings são corridos e que muitas vezes atores e cantores nem têm tempo para refeições completas entre takes. O ponto importante aqui é que a verdade costuma estar em camadas e imagens isoladas dificilmente contam a história completa. Se essa parte te interessa, antes de continuar, se inscreva no canal para receber atualizações. Vamos acompanhar de perto esse e os demais desdobramentos. Passando para o núcleo mais espinhoso, Ador e Daniele. Essa é a peça central que tem dividido opiniões e levantado questões legais e éticas dentro do fandom e além dele. O cenário, de forma resumida e seguindo a cronologia que vem sendo divulgada, após negociações, medidas internas e uma decisão judicial preliminar, a Ador anunciou que rescindiu o contrato com Daniele. Na mesma nota pública, a agência afirmou que buscará responsabilização, inclusive de familiares e de ex-executivos, pelos prejuízos que diz ter sofrido. A nota oficial da Ador, em termos diretos, comunicou a rescisão do contrato com Daniele e indicou intenção de buscar responsabilização civil e criminal por atos que a empresa alega terem causado danos à imagem do grupo e da operação. Esse trecho tem se repetido nas reportagens e disparou uma série de interpretações. Será que a empresa está buscando apenas reparar perdas financeiras? Ou há uma tentativa de sinalizar para o mercado que quebra de contratos e ações paralelas terão consequências duras? Especialistas ouvidos por veículos de imprensa, e aqui é preciso lembrar que são comentários de análise, não sentenças, apontam que ações seletivas e publicamente expostas podem funcionar de modos diferentes na esfera jurídica. Por um lado, uma agência que mostra firmeza pode querer preservar sua marca e enviar um recado ao mercado: contratos importam.
Por outro, processar familiares ou ex-executivos publicamente pode expor a agência a questionamentos sobre proporcionalidade, motivação e até corresponsabilidade da própria gestão. Em termos práticos, se a ADOR alega que houve atividades independentes que violaram cláusulas de exclusividade, a defesa pode argumentar sobre o que era conhecido, autorizado ou tolerado previamente, ou sobre ambiguidades contratuais que não foram imediatamente esclarecidas. A cronologia pública também gerou narrativas. O retorno à Coreia de algumas integrantes para conversas internas, encontro entre membros e representantes, uma decisão judicial anterior que teria influenciado a posição da agência, tudo isso compõe uma linha do tempo que os fãs tentam montar. Entre torcedores, reações são distintas. Há quem esteja profundamente triste com o rompimento, quem veja Daniele como bode expiatório e acuse a companhia de agir de maneira punitiva, e quem, por outro lado, apoie a postura da ADOR por entender que regras contratuais foram descumpridas e que a imagem coletiva do grupo precisa ser protegida. Um ponto recorrente nas conversas é a pergunta que todos fazem: por que Daniele? Por que não houve intervenção antes? Por que agora? As respostas oficiais não deixam claro todos os detalhes. A ADOR divulgou uma nota e o processo segue em andamento, então qualquer conclusão definitiva seria precipitada. O que se pode dizer com segurança é que a situação levanta um debate real sobre como as agências administram contratos, como são tratadas as independências profissionais dos artistas e qual o custo reputacional de medidas drásticas. Entre as hipóteses mais citadas nas discussões está a possibilidade de que Daniele tenha se envolvido em atividades externas, parcerias, embaixadas de marca, trabalhos de imagem que conflitam com termos de exclusividade ou aprovações prévias exigidas em contrato. Especula-se, por exemplo, sobre um papel como embaixadora de uma marca de luxo, a Ômega foi citada em várias teorias, ou negociações por meio de gestores ou labels terceiros, como supostos contatos com a Black Label. Também surgiram menções a profissionais individuais e negociações paralelas que teriam acontecido sem o conhecimento formal da ADO. Os argumentos contrários, levantados por parte do fandom e por quem acompanha os bastidores, incluem a ideia de que a agência já sabia de determinadas movimentações ou que, ao longo do tempo, havia acordos tácitos que agora são reinterpretados como violações. Há quem aponte que, se atividades paralelas fossem tão comuns, por que a medida só veio agora? E se houve omissão por parte da empresa, isso pode afetar a força de um caso jurídico. Em termos simples, se uma prática era tolerada ou não foi corrigida antes, isso pode complicar uma acusação que dependa de comprovar má-fé ou quebra grave de contrato. Importante, nada disso é decisão judicial. Quando especialistas dizem que uma ação poderia enfraquecer a posição da empresa, eles estão oferecendo uma leitura técnica, não é um veredito. O processo terá que ser provado em tribunal, com documentos, testemunhos e interpretação contratual. Até lá, qualquer notícia definitiva é especulação. E enquanto esse imbróglio se desenrola, a internet não espera. Começam a pipocar teorias, prints supostos e narrativas que tentam preencher lacunas. Alguns fãs defendem que a ADO tomou uma atitude necessária para proteger o grupo. Outros acusam a agência de ter escolhido uma estratégia midiática que penaliza um membro mais vulnerável. É o tipo de divisão que corrói confiança e cria tensões duradouras no fandom e que deixa artistas em posição frágil emocionalmente e profissionalmente. Agora, voltando às especulações de contratos e marcas, é preciso separar rumor de evidência. Teorias que ligam Daniele a uma embaixada de Ômega, negociações com managers de outras labels ou contatos com nomes como Sean ou Park Bo-gum aparecem em fóruns e redes sociais. Alguns indícios usados por quem alimenta essas hipóteses incluem fotos em eventos, menções em calendários e testemunhos de terceiras partes. Mas, conforme várias vozes apontam, essas pistas raramente chegam a um documento público que confirme uma quebra contratual formal.
Para que se transforme em prova judicial, é preciso algo além de fotos e rumores, contratos assinados, cláusulas violadas e comunicações internas que corroborem a acusação. Fãs também trouxeram à tona a ideia de que a ADO poderia já ter conhecimento prévio de algumas atividades e, mesmo assim, ter seguido permitindo ou ignorando. Se isso for comprovado, muda a narrativa sobre conduta proibida. Ao mesmo tempo, a agência argumenta que houve prejuízo à credibilidade do grupo e que a responsabilização é necessária. Em resumo, existem interesses e interpretações distintas e, por enquanto, muita coisa é hipótese. No meio desse turbilhão, circula outro rumor que, para muitos, parece uma parte bombástico: alegações não confirmadas envolvendo Kris Wu e um suposto filho ilegítimo. Esse é um tema particularmente delicado, porque se trata da vida pessoal de terceiros, e porque jornais chineses e fóruns começaram a divulgar matérias baseadas em fontes variadas. Uma fonte citada em alguns relatórios é o portal 163, que levantou relatos e nomes. Parcialmente, além disso, surgiram menções a uma influenciadora que teria sido identificada na narrativa. Aqui vale repetir a regra básica: tratar como relato não confirmado. Fontes citadas em reportagens podem ser anônimas, ou a matéria pode basear-se em redes que reproduzem boatos. Em contraponto a essas alegações, a influenciadora mencionada, Joanna Jing, divulgou uma negação pública, afirmando que não há qualquer envolvimento seu com a situação descrita. Dito isso, não existe até o momento uma confirmação oficial de autoridades ou documentos que atestem a veracidade do rumor. Por isso, a classificação adequada é alegações não verificadas. E enquanto não houver esclarecimento formal, essas histórias devem ser vistas com cautela. Existe também um perigo prático. Rumores desse tipo, mesmo sem comprovação, têm potencial de destruir reputações, atrair assédio e desencadear processos emocionais e jurídicos sérios. No passado, vimos como rumores espalhados sem checagem podem ferir pessoas inocentes. Por isso, sempre que surgir uma história sensacional, a recomendação é buscar fontes primárias, esperar por notas oficiais e considerar o impacto de republicar algo sem confirmação. Chegamos agora ao clímax dessa cadeia de eventos. O que tudo isso significa para a indústria do entretenimento e para os fãs? Há 3 consequências principais que merecem atenção. A primeira é reputacional. Empresas e artistas dependem da confiança do público e de parceiros comerciais. Uma crise mal gerida pode afetar contratos de patrocínio, oportunidades internacionais e a própria sustentabilidade de grupos emergentes. A segunda é jurídica. Quando agências decidem adotar medidas legais, o processo pode durar meses ou anos, e caso provas não sustentem as alegações, pode abrir brechas para contraprocessos e desgaste institucional. Por fim, a terceira é emocional. Fãs perdem ídolos, relações se desgastam e artistas sofrem com estresse que muitas vezes não aparece nas manchetes. Perguntas que ficam no ar e que podem orientar nossa leitura futura. Como as agências vão adaptar cláusulas contratuais para evitar ambiguidades? Qual será o padrão de transparência entre management e artistas? E talvez a mais importante para quem assiste, até que ponto o fandom vai continuar sendo palco de julgamentos públicos, sem acesso a informações completas? Ao mesmo tempo, há espaço para empatia e responsabilidade. Os fãs, por exemplo, podem exercer pressão para que todos os lados sejam ouvidos com respeito, sem transformar redes sociais em tribunais populares. Jornalistas e canais precisam checar antes de publicar, contextualizar e deixar claro o que é confirmado e o que é rumor. E as empresas precisam agir com proporcionalidade, evitando ações que pareçam punitivas sem base sólida. Para resumir rapidamente, a crise tem 3 frentes conectadas. A questão das gift bags, envolvendo aespa, que parece ser um mal-entendido amplificado por imagens fora de contexto.
A rescisão do contrato entre ADO e Daniele, que traz uma disputa jurídica e muitas interrogações sobre provas e proporcionalidade, e o rumor a respeito de Kris Wu, que segue sem confirmação e foi negado por pessoas citadas. Em todas elas, vale o mesmo princípio: cuidado ao compartilhar, verificar fontes e esperar por documentos oficiais. E você, o que acha? Quem está certo nessa história e quem está errado? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você vê essa situação complexa. Curta o vídeo se achou útil e ative as notificações para não perder as atualizações sobre esses casos. Nosso canal vai acompanhar cada novo desdobramento e trazer análise responsável à medida que surgirem fatos verificáveis. Antes de encerrar, um lembrete final. No calor de uma polêmica, é fácil ser levado pelo impulso de espalhar algo que parece dramático, mas reputações e vidas estão em jogo. Se for compartilhar, verifique a fonte. Se for comentar, lembre-se de que há pessoas reais por trás de cada manchete. Seguimos de olho e traremos novidades assim que houver confirmação.